Gente, eu tô apaixonada por esse livro e esse livro que eu ganhei no meu aniversário é de uma escritora irlandesa. Ela é psicóloga e autora, né? Renomada, especialista em psicologia positiva, resiliência e bem-estar, que são temas que eu quero pesquisar, então tô apaixonada. Essa autora eu fui pesquisar, ela tem uma longa carreira como consultora, palestrante e acadêmica, e ela traz conceitos científicos para o dia a dia das pessoas, né? Então ajuda a alcançar, as pessoas a alcançar mais equilíbrio e propósito. Então, Lé, tô apaixonada por você. E o que eu gosto é que ela traz histórias inspiradoras, insights práticos, né? E esse livro Flourishing, que é Florescer, ele para mim é um livro perfeito, tá? Ele, como eu falei, é um tema que eu tô buscando saber cada vez mais, porque a gente está num mundo cheio de desafios, gente, de mudança, crise global, pressão individual. E Gaffney, ela acredita que todos nós temos o potencial para florescer. E eu também acredito nisso, tá? Então, mesmo em tempos difíceis, então é algo que eu quero saber mais, tá? Então, primeira coisa, o que é flourishing? O que é florescer, Solimar? O que isso significa, né? Então, primeiro que o conceito de florescer não é assim ser feliz, não é aquela felicidade tóxica, não é isso. Então, se alguém te contou, mentira. Mas o florescer ele tem um senso mais profundo de bem-estar. É sentir que a vida tem um propósito e significado. Já falei sobre um livro aqui, quero que vocês depois dêem uma olhadinha, tá? Então, é a gente ser resiliente quando a gente tem desafios e adversidades. Então, a gente também pode criar conexões mais ricas com as pessoas e ao nosso redor, né? Ao nosso redor. Então, esse livro aqui ele é baseado na psicologia positiva e na neurociência, para explicar como alcançar esse estado, mesmo quando a gente enfrenta problemas como estresses, perdas e incertezas. Eu queria destacar alguns principais pontos do livro, gente. Ele é um livro bem grosso, então, assim, aqui é só um pouquinho, tá? Então, tem duas partes. A primeira parte é como cultivar o bem-estar e propósito, né? E ela fala, né, sobre o que impede esse florescimento. Quando a gente fala sobre o florescer, quais são os bloqueios para esse bem-estar? Então, ela fala sobre pensamento negativo e autossabotagem. Então, muitas vezes, a gente tem crenças que nos impedem de florescer, tá? Então, eu falo muito isso com as minhas clientes, a mente da gente mente pra gente. Também tem coisas externas, né? Os desafios profissionais, pessoais, impacto de eventos como a pandemia também faz com que a gente não floresça. Também tem os ciclos de estresse, né? Se o nosso estresse ele não for gerenciado, ele vai corroer a resiliência e o otimismo também. Então, é muito importante a gente perceber isso. E ela fala que é possível todos nós florescermos, independente de circunstâncias. Eu sei que tem algumas pessoas céticas quanto a isso. Estou trazendo só um resumão, tá? Existe a ciência por trás disso, então não é só aquela coisa papo de coach. Então ela traz a neurociência para explicar como o cérebro pode ser treinado para florescer. Ela fala sobre a neuroplasticidade, que ou seja, a capacidade do nosso cérebro de mudar, de se adaptar com as novas experiências. Ela fala sobre as questões das emoções positivas, como gratidão, alegria, compaixão, que podem fazer com que a gente aumente a nossa resiliência. Isso eu também já tenho um material que eu fiz aqui para quando eu trabalhei para a embaixada, um trabalho voluntário, tem aqui, vou mostrar para vocês. E, enfim, a gente tem a possibilidade de ter um equilíbrio entre emoções positivas e negativas, tá? Lógico que a gente não vai eliminar um mundo cor-de-rosa, a gente não vai ter sentimento ruim, não é isso. A gente precisa apenas aprender a equilibrar, tá? Então, vai ter momentos que a gente vai ter emoções ruins, mas elas fazem parte, a gente precisa de equilíbrio. Um tema central aqui é resiliência, tá? Então, ela foca em estratégias para a gente fortalecer a nossa capacidade de enfrentar adversidades. Então, por exemplo, as nossas conexões sociais, a qualidade dos nossos relacionamentos, ele é fundamental para a gente crescer. O tal do mindset de crescimento que o pessoal usa aí o tempo inteiro, à torta direito, mas que é a mentalidade de quem vê falhas como oportunidade de aprendizado. Então, a gente saber que vai mudar, que vai poder crescer. Fazer práticas diárias, seja exercício de mindfulness, meditação, escrever journal, que são diários, refletir sobre momentos positivos. E ela mostra também que a resiliência, ela não é só sobre, aguenta firme aí, você vai conseguir. Não, mas a gente aprende, a gente crescer, a gente aprender com as dificuldades, tá? Sobre os relacionamentos, ela fala sobre que o bem-estar é intrinsecamente ligado aos nossos relacionamentos. Então, pensa nos relacionamentos que você tem.
Se você não está bem, possivelmente você não está bem nesses relacionamentos. Então, relacionamento saudável, evitar conexões tóxicas vão ajudar no nosso bem-estar. Então, tem também a questão da empatia, né, na nossa comunicação, para ter vínculos mais profundos. E, óbvio, a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa independência e interdependência. O que é isso? Eu dependo do outro, mas o outro também depende de mim. Ela fala sobre a gente cultivar propósito e significado, né? O quinto ponto. Então, ela fala que o propósito é a base para o florescimento. Então, como assim, Sulimar? A gente precisa saber o que dá significado à nossa vida. A gente precisa estabelecer metas que estejam alinhadas com nossos valores. Então, final de ano, vai pensando aí nas suas metas. A gente precisa encontrar formas de contribuir para algo maior do que nós mesmos. E isso, gente, pode ser nossa comunidade, nosso trabalho, nossas relações. O que a gente pode contribuir? E o sexto ponto que ela traz são estratégias práticas para a gente florescer. Então, o livro, aliás, ele tem várias ideias concretas, tá? Então, por exemplo, exercício de gratidão, gente, eu faço sempre isso. Anotar 3 coisas boas que acontecem todos os dias. Tem um vídeo falando sobre isso aqui. Planejamento de metas, dividir grandes objetivos em pequenos passos alcançáveis. Tem um vídeo sobre metas aqui, olha que coisa bacana, né? Reconhecer realizações, celebrar pequenas vitórias diárias. Então, muita gente conquista coisas e parece que não celebra. Então, celebra tudo que você for conquistando, né? Então, isso é uma prática muito importante para aumentar o seu poder de florescer. A gente está num mundo cheio de distração, cheio de desafio, mas o bem-estar, né? E esse bem-estar total, ele é alcançável mesmo diante de um caos. Para mim, ele é uma leitura muito importante porque a gente tem enfrentado muitas crises, muitos problemas e a gente precisa ter resiliência e propósito para poder fazer a diferença, né? O livro está em inglês, confesso a você que eu tenho que ver se está traduzido para o português, né? Mas ele é fácil de ler, ela combina ciência, mas também traz um pouco de experiência, de atividades práticas. É um livro que, se você lê em inglês, pelo menos é um livro que é acessível, tá? É fácil de ler e de entender, não é nada difícil. Bem, então, para mim, esse livro, ele nos ajuda a perceber a nossa capacidade, né, como seres humanos, de a gente superar desafio, prosperar, crescer. E aí, se você está buscando inspiração para melhorar seu bem-estar emocional e mental, para mim, esse é um livro fundamental, tá? Então, eu vou falar agora rapidinho, isso foi só, né, pra gente, um preâmbulo, né, mas assim, bem rapidinho como é que ele está organizado. Ele tem 2 partes, tá bom? Com foco distinto, mas interligado, é claro. Então, a parte 1 é compreendendo o que significa florescer. Então, nessa parte, ela explica o conceito de florescer, né, o que significa alcançar um bem-estar profundo e sustentável, e ela aborda, né, ela fala do equilíbrio entre essas emoções positivas e negativas, que eu já falei, e como que influencia na percepção de felicidade. E, mais uma vez, né, como eu falei, ela busca conhecimento da neurociência, mostrando que o nosso cérebro pode ser reprogramado, né, para o otimismo, para a resiliência, com essas práticas diárias, que, por exemplo, já citei algumas delas aqui. E ela fala que às vezes a gente está na sobrevivência, que é diferente de florescimento. Sobrevivência é lidar com o básico, e florescer é viver com significado e propósito. Estou vivendo com o básico ou estou vivendo com propósito? Estou tendo sensação de realização. Lógico que tem vários contextos, tá, gente? A gente vai ter, às vezes, contexto que a pessoa vai estar com o básico mesmo. E aí ela vai precisar ter o básico para ela poder florescer. Não vamos enfeitar o pavão aqui e romantizar, tá? Mas a gente precisa de estratégias certas para retornar, para a gente cumprir o básico, a gente conseguir florescer, tá? E aí ela dá 10 sugestões, 10 ideias práticas, né? 10 estratégias detalhadas para ajudar a gente a nutrir esse nosso bem-estar, mesmo em momentos desafiadores, tá? Lembrando, gente, que eu sempre gosto de deixar claro que você tem que ter o básico primeiro, suas necessidades básicas, tá? Então, depois disso, obviamente, você trabalhar essas outras coisas. Mas, ainda assim, você buscar trabalhar e nutrir uma vida que vai florescer. Então, as 10 estratégias, em resumo, tá? Que eu anotei aqui, para que a gente possa melhorar, para a gente possa crescer, elas são: 1.
desenvolva a autoconsciência. Então, a gente precisa sim entender as nossas emoções, pensamentos e comportamentos. A gente precisa reconhecer as nossas crenças, atitudes e como elas impactam no nosso bem-estar. O que a gente está pensando vai fazer com que a gente tenha um impacto. Então, ela sugere que a gente tenha hábito de escrever tipo um diário para identificar padrão de comportamento e gatilhos emocionais. A gente sempre revê o que está escrevendo, é claro. 2, cultive emoções positivas. É claro que a gente não vai ignorar que tem emoções negativas e a gente vai senti-las, mas aumentar mais emoções como gratidão, alegria e esperança. E aí, como eu já citei aqui ainda há pouquinho, listar 3 coisas que aconteceram no seu dia todas as noites. Então, seja falando, seja escrevendo, você fazer isso de um hábito, tá? Bem, estabelecer metas significativas que estejam alinhadas com seus valores, com sua motivação. Então, o que você quer alcançar? Então, se às vezes é um objetivo grande, você vai dividir em passos pequenos que possam ser alcançáveis. 4, fortalecer a resiliência, né? Então, a resiliência, ela é a capacidade da gente se recuperar de dificuldades e crescer com elas. Então, a gente se fortalecer. Então, por exemplo, a gente pensar no desafio que a gente já superou na nossa vida, com certeza tem vários aí, e o que a gente aprendeu com ele. 5, melhore seus relacionamentos. Gente, relacionamento saudável é essencial para florescer. Se você está com conexões que não são bacanas, está com, sei lá, algum relacionamento abusivo, tóxico, você é essa pessoa, bora ter conversas significativas com amigos e familiares, bora fortalecer as relações que são boas, tá? 6, gerenciar o estresse. Gente, todos nós vamos ter estresse, mas a gente precisa respirar. Às vezes, simples assim, respirar profundamente. Então, fazer pausa consciente durante o dia, desacelerar, respirar, contando até 4, prender até 4, soltar para que a gente possa estar melhor. Também estabelecer nossos limites, esse é o 7. Então, a gente precisa ter em mente que a gente vai, por exemplo, aprender uma nova habilidade, aceitar um desafio e que a gente vai ter uma limitação, vai ter uma curva de aprendizado, então a gente saber estabelecer nossos limites. 8, cultive o mindset de crescimento. Então, gente, falhas são oportunidades de aprendizado e crescimento. Às vezes a gente briga com a gente, não se perdoa quando a gente falha. Então, pensar em situações difíceis e o que a gente pode melhorar e não ficar se culpando se a gente errar, mas buscar melhorar. 9, viva com propósito. Então, ter um senso de propósito faz com que a gente tenha um norte para as nossas ações, né? Então, de vez em quando eu me pergunto, o que realmente importa para mim? O que realmente eu quero? Se não fosse a questão do dinheiro, o que eu estaria fazendo? E começar a alinhar nossas escolhas a isso. 10, pratique autocuidado. Cuidar da gente não é egoísmo, ele é necessário para manter a nossa energia, o nosso bem-estar. Então, a gente precisa reservar um tempo para atividade que recarrega a energia. Então, tem gente que é exercício físico, tem gente que é meditação, fazer um hobby. Por exemplo, eu preciso estar sempre lendo, isso me recarrega. Então, enfim, essas 10 estratégias são bem práticas, né? Eu tentei resumir aqui, é a segunda parte do livro todo, ela, claro que dá mais exemplos, mas qualquer um de nós pode, então dá uma volta aqui no vídeo, dá uma olhadinha nessas 10 práticas, ver quais que você precisa de repente ter mais um tempinho, poder se dedicar mais, para que a gente possa, né, crescer, nos conectarmos mais profundamente uns com os outros, ter um propósito melhor nessa vida. Então, com essas ideias a gente pode fazer, isso pode fazer com que a gente floresça mais. Então é um livro que eu mega recomendo. Vou reler, usei nos meus trabalhos aqui na universidade e quero voltar a alguns pontos para poder também levar para os meus alunos. Me conta aí se você está estudando sobre o assunto, o que você gostaria de saber, o que eu posso de repente contribuir. Fico aguardando seu comentário aqui. Beijo e até o próximo vídeo.